Audio Jungle. Audio Jungle. Questões comentadas, número 24. João Gomes, pai de José Felipe, possui 5 módulos fiscais e dedicam sua atividade laboral agropecuária com exclusividade em uma área produtiva de 4 módulos fiscais. João Gomes é casado com Divinéia, que é merendeira na creche da prefeitura do seu município há 12 anos. A atividade urbana de Divinéia descaracteriza a atividade rural de subsistência do marido e do filho, e por possuírem mais de 4 módulos fiscais, sendo estes contribuintes individuais e não segurados especiais. Segunda questão aqui, ele está afirmando que devido ao João Gomes, né, pai aqui, possui mais de 4 módulos fiscais, né, e ser casado com a sua cônjuge, né, que é uma empregada urbana, ele então não é considerado, junto à Previdência, segurado especial, mas sim ele é um contribuinte individual, juntamente com seu filho, né? Então veja, essa questão aqui você tem que saber os conceitos. Esse é o diferencial das questões comentadas. Vou te passar aqui o conceito de módulo fiscal, segurado especial e as legislações pertinentes, né, para te deixar num ambiente aqui favorável e te apontar as cascas de banana, né? Porque a questão ela vai te induzindo por um caminho, né? Aí você vai escolher, é aqui que eu vou seguir ou esse aqui. E eu estou aqui para te auxiliar, né, para que você possa aprender, né, se for o teu primeiro contato, revisar a matéria, né, se você já estudou todo o edital aí do concurso, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. O que é módulo fiscal, Mauro? Veja, segundo a lei 8629, né, 8.629 de 93, módulo fiscal é uma unidade de medida em hectare, que é utilizada na classificação de imóveis rurais, onde pequena propriedade é todo imóvel rural que não possui área maior do que 4 módulos fiscais. Então, segundo a lei, para ser considerado pequena propriedade, ela tem que ser, né, inferior a 4 módulos fiscais, tá? Segundo a lei 8629 de 93. Veja, o valor do módulo fiscal em hectare, ou seja, esse valor aqui não é valor financeiro. O valor, a metragem, né, a medida, né, do módulo fiscal em hectare é fixada pelo INCRA e leva em conta particularidades da região onde o imóvel está localizado. O que ele quer dizer com isso, Mauro? Quer dizer o seguinte, que em cada região do país, o módulo fiscal ele pode variar. Por quê? Vai levar em conta as peculiaridades, as particularidades da região. Então, não adianta. Não existe um padrão. Ah, porque em São Paulo é assim, em todos os estados... Não. Cada região aí tem a sua metragem, o seu valor do módulo fiscal em hectare. Ah, quer dizer que em uma região pode ser X, né, o valor do módulo fiscal, né? Aí tem 4x aqui, a outra região pode ser Y, né? E de repente esses 4y aqui é maior ou menor um que o outro. Por quê? Porque depende da região. O que é região? O que cada região considera como módulo fiscal? Ah, considera tamanho tal. Então até 4 módulos fiscais eu estou dentro, independente se em outro estado, né, é maior ou menor, enfim, não vem ao caso. Porque, né, é fixado pelo INCRA de acordo com as particularidades, as peculiaridades de cada região. Isso é importantíssimo, tá ok? Por quê? Porque não há um padrão. Não existe um padrão.
Tá? Então, o valor do módulo fiscal vai variar conforme a região. Né? Pode ter caído na tua questão de prova aí. Tá, ok? Veja, a Lei 11.326 de 2006, ao definir o agricultor familiar, estabelece um limite de área rural de 4 módulos fiscais. A questão fala que o João Gomes ele tem 5 módulos fiscais. Tem 5. Aqui, para ser considerado agricultor familiar, 4 módulos fiscais. Então você já tem que acender uma luz aí, né? Luz amarela. Atividade rural de subsistência. É importante a gente fazer aí uma diferença. A agricultura de subsistência, né, é uma modalidade que tem como principal objetivo a produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor, da sua família e da comunidade em que está inserido. Ou seja, ele visa suprir as necessidades alimentares das famílias rurais. Ou seja, dele, da sua família e da sua comunidade que está inserido. E você vai fazer essa distinção com regime de economia familiar. Então você tem que fazer essa distinção. Atividade rural de subsistência ou agricultura de subsistência com regime de economia familiar. Regime de economia familiar é a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. E é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem utilização de empregados permanentes. Pode ter até, né, esporadicamente ali na colheita você contar aí com a mão de obra aí, né, de outras pessoas. Mas o que caracteriza o regime de economia familiar é o quê? Membros da família. Primeiro. Segundo, a sua própria subsistência. Tá? Terceiro, desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Tá? Não está falando aqui de comunidade, não. Tá? Igual na atividade rural de subsistência. Tá? E as condições de mútua dependência e colaboração, ou seja, dos seus familiares. A questão fala aqui que o pai e o filho trabalham, né, nesse regime aí. Tá? Regime de economia familiar. E a mulher dele, a mãe ou a cônjuge, né, ela, né, a esposa, é urbana, trabalha na prefeitura, ok? Então você aqui já tem a diferença aqui entre atividade rural de subsistência ou agricultura de subsistência e regime de economia familiar, ok? Veja, a questão fala claramente: o pai e o filho são segurados especiais ou são contribuintes individuais? Então você tem que saber aqui, ó. Segurado especial são os trabalhadores rurais, que é o caso da questão, que produzem em regime de economia familiar também, sem utilização de mão de obra assalariada, exceto em contratações esporádicas, né? A época da colheita ali, de repente. Neste caso, ou melhor, nesta categoria, incluímos também os cônjuges, os companheiros e os filhos maiores de 16 anos que trabalham com a família em atividade rural. No caso da nossa questão aqui, o cônjuge não está, né? Porque a esposa dele trabalha na cidade, urbana, né? Na prefeitura. Mas está o filho aqui. Entendeu? Então aqui está ficando aqui a luz vermelha para você. Ok? Além da Constituição Federal, artigo 195, parágrafo 8º, a Lei 82/13, a Lei de Benefícios, artigo 11, inciso 7, traz disposição sobre quem, de fato, pode ser o quê? Considerado segurado especial da Previdência Social. Segundo a Constituição, o produtor, o parceiro, meeiro e arrendatários rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, é importante você não confundir, tá? Sem empregados permanentes, né? Contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Tá? Então, segurado especial tem a ver com regime de economia familiar, ok? Grava isso aí.
Segurado especial, segundo a Lei de Benefícios, a Lei 82.13 de 91, artigo 11, inciso 7. Como segurado especial, 2 pontos, a pessoa física residente no imóvel rural, que é o caso lá do João Gomes, né, seu filho, ou em aglomerado urbano, ou seja, não precisa morar lá no campo, não, pode morar no aglomerado urbano, na cidade, que seja próximo ali da atividade rural. Tá? Aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, a questão fala que ele trabalha com o filho dele, mas podia tirar o filho. Tá? João Gomes trabalha na sua atividade rural exclusivamente, né? E a esposa trabalha fora, na cidade urbana. Mas a questão fala que ele trabalha o quê? Com o seu filho, tá? Ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros na condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, outorgados, comodatário ou arrendatários rurais que explorem a atividade. Veja, aqui que está a nossa casca de banana. Artigo 11, inciso 7, a linha A, item 1. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Meu amigo, minha amiga, aqui mata mais da metade dos candidatos. Por quê? Porque nós estamos diante de um item de pura hermenêutica. Agropecuária, né? Atividade em área pecuária, em área de até 4 módulos fiscais. João Gomes, pai de José Felipe, então, diz que eles trabalham o quê? Que possui 5 módulos fiscais e dedicam sua atividade laboral agropecuária com exclusividade em uma área produtiva de 4 módulos fiscais. Ok? A atividade da esposa não interfere na sua relação com a Previdência Social. Como assim, Mauro? Explica melhor. Ela trabalha na prefeitura. Então, ela, para Previdência Social, ela vai ter que pagar como urbano. Mas, João Gomes e seu filho, diante da Previdência, vão ser o quê? Segurados especiais. Então, essa questão aqui, ao afirmar que eles são contribuintes individuais, essa questão aqui está errada. Se fosse uma aula ao vivo, ou uma aula online, né, uma live, é pipocar aqui, né, vários nomes aqui, uma mãozinha levantada. Meu amigo, veja, voltando aqui, agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Aí é que pega. Por quê? Uma questão de interpretação. Como a gente fala no direito constitucional, uma questão de hermenêutica, e eu vou mostrar por quê esse entendimento. Tá? Então essa questão aqui está errada. Eles, né, João Gomes e José Felipe, são sim segurados especiais. Segurado especial, reforçando, é o trabalhador rural que individualmente ou em regime de economia familiar, que é o caso dele, na questão, explora a área rural de até 4 módulos fiscais sem a utilização de empregados permanentes. Ou seja, somente a área produtiva deve ser considerada. Isso é um entendimento, né, uniforme aí, inclusive do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, ele cuida das normas infraconstitucionais. Né? Lei 82.13, 82.12, né? Tá. Beleza. O STF cuida das normas constitucionais. Então, já está pacificado perante o STJ que, para ser considerado segurado especial, o importante é que a área produtiva seja de quê? 4 módulos fiscais. Não importa se ele tem 5 módulos fiscais, 6 módulos fiscais. Não interessa, não importa. O que importa é que ele tem essa área, né, maior que 4, mas ele só trabalha nessa daqui.
E só trabalha nessas 4 módulos. Isso que conta. Entendeu? Isso que ele tem que provar. Não, eu trabalho aqui. Ah, eu tenho 5, tenho 6 módulos fiscais. Mas eu só trabalho aqui. Ah, pode medir lá. Eu só trabalho aqui. Meu ganha-pão é daqui. E é isso que perante o STJ, né? Superior Tribunal de Justiça, já está pacificado. Ok? Veja, há nitidamente uma ligação com a área explorável produtiva, tá? Entre parênteses, produtiva do imóvel. Sendo assim, qualquer área improdutiva do imóvel rural deve ser o quê? Descartada, desconsiderada para a caracterização do trabalhador rural como um segurado especial. Então, essa questão aqui, você tem que ter uma máxima atenção. Ok? Limite de 4 módulos fiscais. Veja, o limite de 4 módulos fiscais somente foi concebido com a Lei 11.718, de 20 de julho de 2008. Eu sempre coloco aqui asterisco nas datas, né? Principalmente no ano, aliás, para que você tenha uma linha do tempo. É importantíssimo no direito previdenciário você saber, né, a data, dia, mês e ano. Por quê? Porque tempo res atum. É a lei, né? É a lei vigente do momento do fato gerador é que vai contar para o direito previdenciário. Mas enfim, então, o óbito dele foi quando? Então, o que estava valendo? Valia a cota de 50%, mais 10% para cada dependente? Não valia, então beleza, 100%. Vai depender de quê? Da data que o fato gerador morreu, pensão por morte. Porque se dependendo do tempo, vai entrar aquela cota fixa de 50% e 10% de cada dependente. Se tiver 2 dependentes, 50%, mais 10 de cada um, 70%. Se tiver mais de 5 dependentes, 50% da cota fixa, mais de 5 dependentes, 100%. É isso, varia. Vai depender do quê? Do ano, da data, do mês. Você tem que ver o quê? A linha do tempo. Então, a data em direito previdenciário, suma importância. Você vai se sintonizar para saber qual legislação, né, estava vigente na época do fato gerador. Ok? Por isso, existe entendimento no sentido de que, para períodos anteriores à Lei 11.718, de 2008, né, junho de 2008, não há limite de extensão do imóvel rural para a caracterização do segurado especial. A tua questão lá, segundo a Lei 11.718, era considerado aí 4 módulos fiscais. Negativo. Antes da Lei 11.718, de 2008, não tinha o que? Limite de extensão, módulo fiscal. 4, 3, 2, não tinha. Depois dessa lei, passou a ter esse entendimento de 4 módulos fiscais para ser considerado, então, o que? Segurado especial. Em se tratando de reconhecimento de períodos rurais anteriores à Lei 11.728, de 2008, não deve ser considerado o tamanho da propriedade para o reconhecimento da atividade rural prestada como segurado especial. Veja, nessa série aqui de questões comentadas, eu coloquei lá na introdução, tá lá, introdução, questões comentadas, introdução, legislações básicas, para você poder se mexer diante de uma questão. Decreto 3048, Lei 8213, Constituição, você nem chega perto, deixa para lá. Então, quer dizer, é para você se mexer. E durante as questões eu vou introduzindo aqui, né, novas leis, novas legislações. Então você tem que saber que antes dessa lei aqui, 11.728, de 2008, não tinha o quê? Né? Valor, tamanho, né? Para ser considerado segurado especial. Bom, se sua questão aí fizer uma referência a essa lei, você já está por dentro. Já não vai ser aquele concurseiro ou concurseira desavisada que chegou agora. Ok? Então, João Gomes, a questão fala, e José Felipe, seu filho, possuem 5 módulos fiscais. Pouco importa, né, o tamanho dos módulos fiscais que ele tem. O que importa é o quê? Exclusividade em uma área produtiva. A questão já te falou aqui, área produtiva de 4 módulos fiscais. Então, a princípio, ele é um segurado especial. Por quê? Porque a área produtiva, 4 módulos fiscais. Tá? O fato da cônjuge dele trabalhar numa prefeitura aqui, né, não descaracteriza ele, né, o pai e o filho,
nessa atividade rural como segurado especial, tá ok? Se ele tivesse trabalhando em mais, né, na sua hora produtiva, em mais do que 4 modos fiscais produtivamente, ele produz em 5 modos fiscais, aí sim ele seria o quê? Contribuinte individual, tá? Então essa questão está errada porque João Gomes e José Felipe são segurados especiais, tá? Apenas a cônjuge, né, a Divinéia, né, mãe de José Felipe, não é segurada especial por ser empregada urbana. Está lá no artigo 9º, inciso 7, parágrafo 8º do decreto 3048. Tá? Então vamos lá. Artigo 9º do decreto 3048. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, como, inciso 7, segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano. Ou seja, não precisa ser lá, tem que morar lá no campo lá para ser considerado negativo. Pode morar num aglomerado urbano ou rural próximo à tua atividade rural. De repente você mora em uma outra área rural, mas é próximo onde você exerce a sua atividade. Ou mora num aglomerado urbano, né? Não precisa ser morar lá onde você trabalha, na terra lá, tá? Naquele imóvel onde você trabalha, exerce a sua atividade rural, tem que morar lá obrigatoriamente. Negativo. Aglomerado urbano ou rural próximo, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros na condição de, que nos interessa. Parágrafo 8º. Não é segurado especial um membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, que é o caso da Divinéia. Então você não pode aqui, você que está estudando aí para a prova, levar esse conceito, né, confundir, né? Você não pode confundir com o conceito do BPC-Loas. Porque o BPC-Loas é a família que não consegue, né, manter aquele idoso ou aquela pessoa deficiente, né? Então é a renda per capita por cabeça de cada pessoa para ele ser considerado, né, baixa renda, a família. Não, aqui não tem nada a ver. Aqui nós estamos falando de quê? De segurados, né? Aqui o pai e filho vão pagar como segurados especiais e a mãe, né, a cônjuge, vai pagar como urbana. Ok? Então não há essa caracterização aí de todos têm que trabalhar para ser segurado especial, obrigatoriamente. Tanto é que diz aqui muito claro, individualmente, poder ser só o pai, não ter filhos, ou os filhos estão morando na cidade, o pai continua trabalhando na área rural e a esposa dele trabalha na creche, porque eles podem eles podem até morar numa cidade próxima à atividade rural, né? Podia ser só o casal, né? Quer dizer, então, individualmente. Ele não trabalha em regime de economia familiar, né? Ele individualmente, ele pode ser o quê? Produzir, né, para sua família, ok? Pai e filho são, sim, segurados especiais. Está onde? O mesmo artigo 9º, o mesmo inciso 5, o mesmo inciso 7, só que a linha A, item 1. A linha A, produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, outorgados, mandatário ou arrendatários rurais que explore atividade. Veja, item 1, agropecuária em área contínua ou não, de 4 modos fiscais. E também é o seguinte, essa área aí não precisa ser uniforme, uma colada na outra, né, contínua. Não, tá? Área contínua não, de até, tá? Até 4 modos fiscais, tá? Isso aqui, área produtiva. Se ele tem 4, 5, 6, não interessa. Interessa que ele produz só nessa área, ok? Porque se ele produzir numa área maior, produtivamente, maior de que 4 modos, aí sim ele seria contribuinte individual, juntamente, no caso da questão, com o seu filho. Forte abraço, bons estudos e sucesso sempre!